sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós entramos na quarta-feira no capítulo 16 do Evangelho segundo João. Aleluia. E nós estamos agora num pequeno texto do versículo 2 até o versículo 6, cujo título, repita, Perseguição e Despedida. Aonde Jesus diz aos discípulos, que eles vão ser perseguidos e que Jesus vai embora para o céu. Vai deixar eles aqui na terra sendo perseguidos. Agora vamos ver, todo o significado dessa palavra. Esse texto que vai do versículo 2 até o versículo 6 está dividido da seguinte maneira, tá? Então lá em cima o título que nós vimos agora mesmo, repita mais uma vez, perseguição e despedida. Diante disso, Jesus vai orientar os seus discípulos a não vos entristeçais. Glória a Deus. Jesus não quer discípulos tristes, Jesus quer discípulos alegres. A Bíblia não diz entristeçai-vos no Senhor, a Bíblia diz alegrai-vos sempre no Senhor. Diga, alegrai-vos sempre no Senhor. Três coisas, alegrai-vos. Segunda coisa, alegrai-vos quando? Só em algumas situações? Só quando tudo estiver bem? Alegrai-vos sempre, não importam as circunstâncias. E terceiro e mais importante, essa alegria é no Senhor. Tá? Os filhos de Deus se alegram em Deus. Os filhos de Deus se alegram no Senhor. Os filhos do Pai se alegram no Pai. Os discípulos de Cristo se alegram em Cristo. Aleluia. Todos que são habitação viva do Espírito Santo se alegram no Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós um fruto com 9 características e uma delas é alegria. Glória a Deus. A alegria sobrenatural que o Espírito Santo produz na nossa vida, essas 9 características do fruto do Espírito, 2 delas são citadas, uma em Filipenses 4 e outra em Efésios 3. Em Efésios 3 é citado o amor, e fala o amor que excede todo entendimento. E no Filipenses 3 está escrito a paz que excede todo entendimento. Esse negócio de exceder todo entendimento vale para o amor, vale para a paz, vale também para a alegria. O Senhor nos dá uma alegria que excede todo entendimento, tá? Alegria que excede todo entendimento, vale para a longanimidade, vale para a bondade, para a benignidade, para a fidelidade, para a mansidão e vale para o domínio próprio. O Senhor nos dá um domínio próprio que excede todo entendimento. Ou seja, Deus nos dá então alegria com excesso. Deus não nos dá uma alegria medida assim, vou dar para você uma medidazinha de alegria aí, tá? Você fica só um pouquinho alegre. Não, Ele nos dá alegria com excesso. A alegria, Ele nos dá amor com excesso, Ele nos dá paz com excesso, Ele nos dá alegria com excesso. E Jesus resumiu tudo isso quando disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, quer dizer, com excesso, transbordando. Glória a Deus. Então, Jesus vai estar orientando os discípulos aqui, naquele contexto, diante de tantos motivos de tristeza que vocês possam passar aí no mundo, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas perseguições, pelo ódio do mundo, não vos entristeçais. Pelo contrário, alegrai-vos. Amém? Então esse texto está dividido assim, Lá em cima você vê perseguição e despedida. Agora aqui embaixo
você vê nas duas linhas aqui, João 16, de 2 a 3, o título diga, perseguição. Aqui Jesus vai falar da perseguição, tá? Da perseguição que pode incluir expulsão e execução. Vamos trabalhar bem essas coisas hoje, daqui a pouquinho. E nos versículos de 4 a 6, 4, 5, 6, a despedida, porque Jesus está preparando os discípulos para a volta, o retorno dele para a casa do Pai, e eles não verão mais Jesus, porque Jesus, na sua natureza humana visível, vai para a casa do Pai. E os discípulos perguntam então para ele, para onde vais? Para onde vais? Aliás, Jesus vai dizer, ninguém pergunta para mim, para onde vais? Muito bem, vamos nos concentrar só nesse texto hoje aqui da perseguição. A perseguição estão nos versículos 2 e 3. E como esses dois versículos estão dentro desse texto aqui de João 16, que é um texto de muita profundidade doutrinal, muita coisa o Senhor tem nos falado aqui, nos fala dentro dessa palavra, é impossível a gente avançar de um versículo. A gente vai ficar de versículo em versículo. Portanto, hoje nós vamos ver o versículo 2, na divisão desse texto aqui, e amanhã vamos ver o versículo 3. Aleluia? Hoje o versículo 2, amanhã o versículo de número 3. Eu não tenho pressa, eu só tenho pressa que Jesus volte. Enquanto ele não volta, eu vou ensinar para vocês versículo por versículo. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. E é por isso que nós estamos nesse evangelho desde quando? Estamos em João desde 17 de julho de 2016. Desde 17 de julho de 2016. E agora nós chegamos aqui no capítulo 16 e estamos aqui também em cada versículo. Muito bem. O versículo 2, o título dele diga, a hora da perseguição. A perseguição será uma realidade sempre atual no mundo. A perseguição contra Cristo, a perseguição contra a palavra de Deus e, portanto, a perseguição contra os filhos de Deus, a perseguição contra os que verdadeiramente pertencem a Cristo, será uma realidade sempre atual enquanto existir o mundo. Mas o mundo vai passar, viu? O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia? E amanhã nós vamos ver no versículo 3, embaixo aqui, repita, motivo da perseguição. Adiantando, o motivo é esse aqui, não conhecem a Deus. Todos que não conhecem a Deus sempre vão perseguir os que conhecem a Deus. Portanto, nós temos que aprender a viver dentro dessa perseguição. Por isso, hoje é dia de tomarmos consciência dessa perseguição aí, no versículo de número 2, cujo título diga mais uma vez, hora da perseguição. Hora da perseguição. Essa hora é agora. Essa hora aí é esse tempo que nós agora vivemos. Por isso, o versículo está aí. Jesus disse assim, aos seus discípulos, e nós vamos ver o que significa isso para nós hoje. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Repita. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Vamos ouvir só as mulheres. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Agora os homens aí. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar.
a última vez, todos juntos. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Muito bem. Jesus estava aqui alertando os seus discípulos nesse discurso final, antes dele ser entregue, ser traído, ser morto e depois ressuscitado. Jesus disse aos discípulos que a vida deles na terra não seria fácil. Por isso que tem outro texto, que nós ainda vamos chegar aí no final do 16, onde Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, tá? Jesus não enganou ninguém. Tem muito pregador aí enganando as pessoas com falsas ilusões, tá? Com ilusões, com um cristianismo ilusório, um cristianismo sem problema, um cristianismo sem sofrimento. Tem muitos enganadores por aí. Eles são chamados, esses hereges são chamados de hedonistas, que pregam que não pode haver nenhum sofrimento, nada disso. Jesus não pregou isso, não. Jesus pregou que enquanto nós estamos no mundo teremos aflições. O que o Evangelho prega para nós é que, diante dessas aflições, diante dessas tribulações, nós não desanimemos, nós tenhamos bom ânimo. Jesus diz no mesmo versículo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Quando ele diz eu venci o mundo, ele está dizendo o seguinte para nós, completando com o resto do Novo Testamento, especialmente com o que Paulo escreveu em Romanos 8. Eu venci o mundo para fazer de vocês mais que vencedores. Sobre todas essas coisas aí. Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que no mundo, enquanto nós estamos no mundo, nós que somos de Deus, somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas para o matadouro. Mas ele diz, mas em meio a todas essas coisas, somos mais que vencedores pelo amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso ele diz, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nas alturas, nem o abismo, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no mundo teremos tribulações, teremos aflições, teremos perseguições, seremos alvo de pessoas que nos odeiam por causa do Evangelho, por causa da fé, por causa de Cristo. Jesus falou isso lá no início, também do seu ministério, quando ele pregou o Sermão da Montanha, e quando ele disse, né, benditos os que são perseguidos por causa da justiça, porque serão chamados filhos de Deus. Benditos sois quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando vos caluniarem por causa de mim, porque foi assim também que fizeram com os profetas e justos que viveram antes de vós. Então, por que seria diferente para conosco? Aí Jesus falou assim, nesse dia, alegrai-vos e exultai. Não disse para nos entristecermos, disse para nos alegrarmos, exultarmos de alegria diante de todas essas tribulações, diante de todas estas aflições. Aliás, tribulação, aflição são coisas necessárias, porque Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim
esse será salvo. Jesus condicionou a salvação à perseverança. Tem que perseverar. Mas da onde que vem a perseverança? O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 5, quando ele começa o capítulo 5 dizendo assim, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não nos gloriamos apenas disso. Ele diz assim, nós nos gloriamos também nas próprias tribulações, porque a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, de 1 a 5, esse é o texto. Olha o que Paulo diz nesse texto. Pega isso e pensa no que Jesus disse, tá? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em Hebreus capítulo 10, antes lá do capítulo 11, lá no fininho do capítulo 10, está escrito assim uma exortação para todos os crentes. Tendes necessidade de perseverança, tá? Tendes necessidade de perseverança. Nós precisamos da perseverança para a salvação. Então Jesus disse que sem perseverança não há salvação. Se nós precisamos de perseverança, ora, Romanos 5, Paulo está dizendo que a perseverança é produzida no meio da tribulação. Então nós precisamos de tribulação. Como é que Deus ia nos tirar de tribulação se a tribulação produz perseverança e nós precisamos da perseverança? A tribulação produz perseverança. Alguns já me ouviram dar esse exemplo que eu vou dar agora, mas outros não. Quando eu ainda era solteiro, morava lá em Santos, eu estava estudando essa palavra aí do Romanos, né? Como é que a tribulação produz a perseverança, né? Aí eu fui ler a Bíblia lá na praia, estava lá na praia lendo a Bíblia, num banco da praia, delícia, né? Lá no banco da praia, lá lendo a Bíblia. Aí eu vi na faixa de areia, aquela areia seca, branquinha, né? Um monte de atletas passando, correndo ali dentro daquela areia, né? Correndo. Eu sabia que ia haver uma competição de atletismo ali, sempre havia isso na avenida principal ali da Beira-Mar. E eles iam participar, então estavam ali treinando e correndo na areia. E correr na areia é uma coisa terrível. A areia segura o seu pé, você tem que fazer uma força, tem que ter uma resistência tremenda. Aí eu parei um deles e perguntei, escuta, por que estão correndo na areia? Por que não põe um tênis e corre ali na pista ali que está lisinha, né? Ele falou assim, porque aqui na areia é difícil, a gente fica mais pesado, a gente faz mais força e com isso a gente ganha maior resistência. Depois que a gente corre aqui na areia, a gente lava os pés ali na biquinha, seca, coloca a meia, o tênis, ninguém segura a gente aí nessa pista. Aí, a gente acelera, nós estamos bem resistentes, bem fortes. Essa força, essa resistência, nós ganhamos lá na areia, onde era difícil. Eu falei, obrigado, Jesus. O Senhor me ensinou então por que a tribulação produz perseverança. Tá? A perseverança é essa resistência, ok? Pessoas que não querem passar por tribulações, só quer viver aí, como diz na gíria aí, de boa, tá? Não quer passar por tribulação, fica fugindo de tribulação, não quer passar por tribulações, elas não ganham resistência, tá? E na hora de grandes tentações, elas caem, elas desviam, elas saem do caminho, elas pecam, porque não tem resistência de se manter firme no Senhor. É um cristianismo só religioso que essa pessoa tem, mas não é um cristianismo de vida prática, de vida verdadeira. Essa pessoa não vive verdadeiramente como um cristão e, lamentavelmente, é assim que se encontra a maioria dos crentes por aí.
Então, a tribulação produz a perseverança. E Paulo fala, a perseverança produz experiência. Por quê? Quanto mais passamos por tribulações e resistimos e vencemos essas tribulações, vencemos pela graça, vencemos pela palavra de Deus, vencemos pelas armas que Deus nos dá, a gente sai dessa tribulação mais forte, mais experiente, porque tem tribulações mais difíceis por aí pela frente, nos esperando. Como você vai passar por tribulações mais difíceis, se não passou pelas mais fáceis? Então, as provas da nossa vida são semelhantes às provas na escola. Na escola, a pessoa entra na escola, as primeiras provas são mais básicas, são mais fáceis. Mas à medida então que ela vai passando nas provas mais fáceis, elas vão recebendo um conteúdo mais difícil para passar por provas mais difíceis. E assim, até o fim do curso, a coisa vai dificultando. A coisa vai dificultando. É impressionante que eu dou aula para crentes. Eu sou professor do seminário de crentes desde o ano de 2002. E no seminário teológico onde eu dou aula, tá? Eu fico impressionado de ver como é mentira aquele ditado que fala por aí, sou brasileiro e não desisto nunca. Isso é uma mentira deslavada. Brasileiro é campeão mundial de desistência. Desiste de casamento, desiste de um bom emprego, desiste de bons cursos. E aí os crentes deveriam ser mais santos, ter mais disciplina para não desistir das coisas. Mas são os que mais desistem. Eu tenho experiência de pegar alunos no primeiro período do seminário, tá? Salas com 40 alunos, 50 alunos, aquela multidão de gente que mal cabe dentro da sala de aula. Essa mesma turma que começou com 40, 50 alunos, termina com 2 alunos, termina com 3 alunos, termina com no máximo 5 alunos. Nunca terminou uma sala no 8º período lá, no 8º período do curso de teologia, nunca terminou uma sala desde 2002 até o ano de 2017 passado, dezembro, nunca formou uma turma com mais de 5 pessoas. Todas vão desistindo pelo caminho, à medida que vai ficando mais difícil, dizem. Tinha um pastor que foi meu aluno lá numa dessas salas, né? Numa dessas turmas aí, e num dia estava lá numa prova assim, né? E ele não estudou direito, não se preparou direito para a prova, ia tirar 0 na prova. Sabe o que ele fez? Levantou, jogou a prova em cima da mesa do professor e falou assim, eu não preciso disso para minha salvação. Tá. Que mal educado, que coisa, como é que um animal desse é pastor ainda? E saiu da sala, assim, não voltou nunca mais no seminário, graças a Deus. Mas é o que eu vejo é uma evasão muito grande, uma desistência muito grande, tá? Uma desistência muito grande. Por quê? Os crentes não gostam de prova. Ele só quer andar no macio, tá? Só quer que tudo esteja a 1000 maravilhas. Que não aconteça nada assim para trazer aflição, trazer tribulação. As tribulações são necessárias. Produzem a perseverança. A perseverança produz a experiência. Deus quer filhos experientes. Aleluia. Eu tenho uma pena de tantos jovens que ficam por aí procurando emprego, né? E tem uma dificuldade de achar o primeiro emprego. Não é muito fácil de achar o primeiro emprego, porque a maioria dos casos é todo mundo que está empregando já quer alguém com experiência. Já quer alguém com experiência. E quem vai dar a primeira experiência para essa pessoa? Quem vai dar a primeira experiência para essa pessoa? Se todo mundo só quer com experiência. Então é muito difícil. O Brasil está lotado de desempregados por aí.
Então, Deus também quer filhos experientes. Só que Deus oferece as condições para esses filhos ganharem essa experiência. Deus oferece as condições para esses filhos ganharem experiência. Ele dá para esses filhos tudo o que eles precisam para enfrentar as tribulações, e Ele permite que venham as tribulações, que venham as perseguições, que venham as aflições, para que esses filhos sejam fortalecidos, ganhem resistência, se tornem experientes. E à medida que a nossa experiência aumenta a nossa esperança. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é a glória. Paulo diz aos Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa esperança é chegar na casa do Pai. E ninguém chega na casa do Pai sem santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, sem exceção, ninguém verá o Senhor. Portanto, a santificação é uma obra dura, é uma obra difícil, porque o pecado está muito arraigado dentro de nossas almas. Os maus costumes, os maus desejos, as más inclinações, muito pecado arraigado dentro de nossas almas, senão não precisaríamos de santificação. As tribulações nos ajudam a nos humilhar diante de Deus, a clamar diante de Deus. Olha a tribulação que passava Ana, a mãe de Samuel, antes dela ter Samuel. Ela se sentia humilhada, até que um dia ela, de tanto sofrimento, lançou tudo isso em oração diante de Deus. O sacerdote Eli achava que ela estava bêbada, porque ela estava orando lá de um jeito esquisito, e nem saía som, só a sua boca se mexia, e ele pensou que ela estava embriagada. Deixa passar o teu vinho. E ela falou assim: eu não estou embriagada, mas eu derramo a minha alma diante do Senhor. Depois desse dia, Ana teve todas as bênçãos, toda a vitória que Deus tinha para dar na vida dela, porque ela derramou isso diante de Deus. Foi isso que Paulo falou também: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Pedro também, em 1 Pedro capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Então, as tribulações fazem parte, da didática de Deus na nossa santificação. Quem dera nós aprendêssemos a ser santo, só lendo aqui a Bíblia, sede santo. Tá bom, então você. Aí você vai para a prática e vê que não consegue. Não consegue? Aí Deus te dá umas ajudinhas. Deus te dá uns empurrãozinhos, dá umas tribulaçõezinhas para você. E aí, passa por isso aí. Eu te dou graça, eu te dou força, eu te dou sabedoria, eu te dei o meu filho, eu te dei o Espírito Santo, você tem a minha palavra. Passa por isso daí. Você pode passar. Ok? Deus não quer nos livrar das tribulações. Deus quer nos dar graça para nós passarmos por elas. Porque passando por elas, nós adquirimos a perseverança, que é necessária para a nossa salvação. Quem falou algo semelhante a Paulo foi Tiago. Quando Tiago começa a epístola de Tiago, ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Exagerou, hein? Por várias tribulações, Porque a tribulação produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais aperfeiçoados em tudo e em nada deficientes.
É no meio da tribulação que somos aperfeiçoados. Tá? É no meio do fogo que o ouro é purificado. Porque o fogo não vai queimar, não vai destruir o ouro, mas o fogo vai destruir as impurezas que esse ouro pegou quando ele foi formado lá no meio da terra. Então ele traz o ouro que é achado lá, ele vem cheio de impurezas. E quando é queimado no fogo, o ouro permanece intacto, mas a impureza que estava dentro do ouro é destruída pelo fogo. Por isso nós passamos pelo fogo, hein? Nós passamos pelo fogo. Jesus disse para Pedro uma vez, antes da sua morte, Jesus disse para o apóstolo Pedro: olha, Pedro, Satanás vos reclamou, você e os seus colegas, e seus companheiros, meus discípulos. Satanás veio a mim e vos reclamou para vos peneirar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e portanto, quando te converteres, confirma os teus irmãos, confirma a fé deles, ajuda eles também. É isso que acontece. Satanás também reclamou diante de Deus passar Jó pela peneira de grande sofrimento, de grande provação. E Deus falou para ele: pode passar, eu garanto o meu servo Jó, pode passar. E olha todas as tribulações que Jó passou, e Jó em tudo isso não pecou contra Deus, e Jó foi fiel ao Senhor. E olha a experiência de Jó, né? Hoje na internet tem muito aqueles negócios de antes e depois, né? A minha mulher mostrou, olha, essa senhora aqui colocou um antes e depois, mas está tudo igual. O antes e depois. O Jó antes e depois, né? O Jó antes de passar pela tribulação, pelo sofrimento, ele já era bom, ó. Já era bom, porque olha o testemunho que Deus dá dele para Satanás no capítulo 1 e 2. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso foi antes, é o Jó antes. Agora o Jó depois, antes dele já estava bom. Agora veja, depois de todo o sofrimento que ele passou, ele testemunha lá no capítulo 42. Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que significa isso? Não é que Jó estava vendo Deus, Deus é invisível. É que Jó usou essa expressão para dizer que a experiência espiritual dele com Deus, a intimidade dele com Deus, depois de todo esse sofrimento, aumentou consideravelmente. É como se antes, Senhor, eu te conhecesse só de ouvir, mas agora é como se meus olhos te veem, como se eu pudesse te ver, te abraçar, te apalpar, porque esse sofrimento foi muito bom, porque a minha experiência com o Senhor aumentou, se aprofundou, e Jó então vai ser um homem mais santo ainda do que era antes de toda a provação que ele passou. Portanto, as provações são necessárias? Faz parte da didática de Deus. Não temos que fugir de provações, temos que nos preparar para elas. É como uma prova. O aluno não tem como fugir da prova, ele tem que se preparar para ela, não é verdade? Ele tem que se preparar para ela. Nós não temos que fugir das provações, nós temos que nos preparar para elas. E a apostila está aqui. A apostila para você se preparar está aqui. Tá? Tudo que você precisa está aqui. Para você se preparar, tá? Se preparar para as tribulações, as provações que Deus ainda tem para passar você, porque você não vai, no fim da sua carreira em Cristo na terra, você não vai nem mais se reconhecer do tanto que
você foi transformado diante de Deus. Por tudo que você passou, e chegar no fim da sua vida e dizer: Senhor, como diz o Salmo 119, foi bom para mim ser afligido. No Salmo 119 tem um versículo que diz isso: foi bom para mim ser afligido, porque agora eu guardo os teus mandamentos. Foi bom para mim ser afligido. A gente aprende a obediência por meio da aflição. O interessante, um versículo que eu acho muito interessante, e tenho citado ele bastante ultimamente, é o Hebreus 5:8, onde diz que até Jesus, mesmo Jesus, sendo filho perfeito, incontaminado de pecado, sem pecado, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Imagina só, irmãos, se Jesus, que não tinha pecado algum, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu, e nós? Acha que vamos aprender a obediência sem sofrimento? Sem tribulação? Sem provação? Nunca. E aí vem o apóstolo Pedro dizendo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18: se é com dificuldade que o justo é salvo. Que o justo, hein? O justo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. É com facilidade que o justo é salvo? Com dificuldade. Por isso, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 13 para frente, Jesus fala da porta estreita e do caminho apertado. Mas o fim desse caminho é a vida eterna. Ao passo que a porta larga, o caminho espaçoso, tá? Apresenta facilidades, apresenta conforto, tá? Apresenta essa falsa liberdade que o mundo acha que tem. O fim desse caminho espaçoso é a perdição eterna. Então, no mundo tereis aflições, no mundo tereis perseguições. E Jesus fala algumas coisas nesse versículo. Vamos aplicar tudo isso agora, resumindo nesse versículo. De vermelho eu coloquei ali, leia de novo. Eles vos expulsarão das sinagogas. Como que isso acontece hoje? Hoje é diferente. De fato, isso aconteceu, expulsão das sinagogas, aconteceu com os primeiros discípulos, já que os primeiros discípulos começaram, muito espertos, a usar as sinagogas judaicas, que não eram cristãs, que eram judaicas, para pregar o evangelho de Cristo. Usaram também o templo de Jerusalém. Os primeiros cristãos se reuniam também no templo de Jerusalém. Só que aquele templo de Jerusalém não era um templo cristão, ele era um templo judaico. Quando os judeus, os sacerdotes judaicos, as autoridades judaicas perceberam que os cristãos estavam usando o templo e usando as sinagogas para fazer reuniões cristãs, eles expulsaram os discípulos de lá. Eles não puderam mais se reunir no templo e nem nas sinagogas. Então, literalmente, foram expulsos das sinagogas. Agora, trazendo isso para os nossos dias, o que isso significa? Significa o seguinte, amados. As sinagogas hoje representam, tá, uma pluralidade de igrejas que estão caindo em um cristianismo religioso, cheio de heresias, cheio de pregações erradas, cheio de interpretações erradas da Escritura Sagrada, pregando coisas erradas como se fossem certas, ensinando para as pessoas coisas que Jesus não mandou. A palavra de Deus tem sido rejeitada,
e no lugar da palavra de Deus outras coisas são colocadas, muita música, muita dança, muito teatro, muitos eventos, muita coisa que agrada aos homens. Já tem igreja até com ringue de MMA, já tem igreja até que em época de Copa, igual tem esse ano aí, chama todo mundo lá para ver jogo de Copa dentro da igreja. Então tudo isso, já tem igrejas que estão, e isso é maioria, isso não é minoria, tá? Atrás de visões erradas, que não são de pseudos avivamentos, falsos avivamentos, e atrai muita gente, porque prega prosperidade, prega que vão se enriquecer, prega milagres e curas, e assim por diante, e isso atrai muita gente interesseira em receber bênçãos de Deus, mas essas igrejas não têm evangelho, não têm palavra, mas elas têm poder quantitativo, já que atrai muita gente e se tornam grandes igrejas. O que vai acontecer com os crentes que são fiéis à Bíblia, que são fiéis à palavra, crentes fiéis à palavra, crentes que têm doutrina correta, doutrina certa dentro da palavra, não serão considerados mais igreja de Deus. Não serão considerados mais legítimos, serão considerados hereges. Eu mesmo já sou considerado herege aqui em Anápolis, porque eu prego a verdade, porque eu não agrado a homens. Paulo diz em Gálatas 1:10, se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. O verdadeiro evangelho hoje não atrai multidões, não. O que atrai multidões são propinas. Propinas espirituais, tá? Mensalões e mensalinhos espirituais. Porque o povo é todo corrupto. E os pregadores que estão surgindo nessas linhas também são corruptos e por isso estão até mesmo literalmente enriquecendo-se financeiramente às custas do nome de Deus e de Jesus, pregando um evangelho falso, que não é o evangelho de Cristo Jesus. Mas essas igrejas, elas estão se estabelecendo aí como o cristianismo, como a igreja oficial de Deus. E qualquer um que surgir se mantendo na palavra, ficando na palavra, perseverando na palavra, essas igrejas colocam eles para escanteio. É assim que hoje somos expulsos das sinagogas. Tá? É assim que hoje somos, quem verdadeiramente fica na palavra, não tem lugar mais para eles nas igrejas. Porque as igrejas não têm mais palavra. As igrejas têm movimentos humanos, tem programações humanas, tem didáticas humanas, tem dinâmicas humanas. Rejeitaram a palavra de Deus, aquilo que Deus disse através do profeta Jeremias: o meu povo rejeitou a mim, fonte de água viva. Como a Ava leu aqui o Salmo 87 hoje, todas as minhas fontes se acham em ti. Deus diz através de Jeremias: o meu povo rejeitou a mim, a verdadeira fonte da água da vida, e eles cavaram para si mesmos cisternas rotas, fendidas, que não retêm a água. Mas estão muito felizes com esse lamaçal que estão fazendo, com essa bagunça que estão fazendo aí, e chamando isso de igreja. Com o propósito, dizendo que vai ganhar o mundo, ganhar muita gente, não ganha nada. O justo que ganha almas é sábio, diz no livro de Provérbios. Esse justo que ganha almas é Cristo. Porque Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. O justo que ganha almas é o justo Jesus, é Cristo Jesus. Ele é quem ganha almas. A alma que Jesus quiser ganhar, Ele vai ganhar. Não importa no meio do lamaçal que ela esteja, o Senhor vai ganhá-la. Não importa quais as circunstâncias que Ele vai usar para isso, e nem importa quem são os instrumentos que Ele vai usar para isso. Ninguém ganha alma, quem ganha alma é Jesus. Quem ganhou você foi Jesus. Não foi a pessoa que pregou para você que ganhou você, não.
Foi Jesus quem ganhou, porque Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus. E essa palavra, a fé vem por essa palavra que entrou no seu coração como espada de dois gumes. É Jesus quem ganhou você, não a pessoa que pregou. A pessoa que pregou não ganhou nem a ela mesma, ela também foi ganha por Jesus. É Jesus quem ganha almas. As pessoas não ganham almas, as pessoas são testemunhas de Cristo, mas quem ganha almas é Cristo. É Jesus quem ganha almas. Em Atos 2, de 42 a 47, estava lá como se comportava a igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações em comum, no partir do pão e na comunhão. Aí chega no versículo 47 dizendo: e o Senhor acrescentava no meio deles a cada dia os que iam sendo salvos. É o Senhor quem traz. É o Espírito Santo quem convence a pessoa de pecado, da justiça e do juízo. Não é o pregador que convence. Além de ganhar almas, tá? Quem consolida essas almas, quem edifica essas almas, quem fortalece essas almas, também é Jesus. Mateus 16, 18, ele disse: sobre essa pedra, que é a minha palavra, que sou eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou pregando para vocês aqui hoje essa palavra, nessa congregação, para quem está me vendo na internet também, estou pregando essa palavra, mas eu, por estar pregando essa palavra, estou edificando vocês? Não. Jesus é que está edificando vocês. A palavra está edificando vocês. Jesus é a palavra. O instrumento não está fazendo nada. É quem está tocando o instrumento que está fazendo. É Jesus quem está falando. É Jesus quem está te edificando. Por isso não tem glória nenhuma para mim e não tem glória nenhuma para o instrumento. A glória é para aquele que está usando o instrumento. Nos últimos anos, tá, se criou no meio do protestantismo, na terra, muitos ídolos vivos. Enquanto os católicos têm ídolos de estátuas, ídolos mortos, no protestantismo se criou ídolos vivos. Gente adorando o cantor, adorando o pregador, e ele faz parte do grupo daquele pregador. É aquilo que Paulo falou quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, criticando a eles pelo que estava acontecendo no meio deles, porque eles diziam assim, que uns diziam: eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, e outro grupinho lá que não sabia de quem que era, falou: eu sou de Cristo. É a mesma coisa hoje, tá? Não, eu sigo aquele cara lá. Não, eu sigo aquele outro cara lá. Não, eu sigo aquele pregador. Não, eu sigo aquele cantor. E hoje segue literalmente aí, né? Twitter, redes sociais, vive seguindo esse povo, né? Segue, né? Gera isso uma idolatria. Não há glória para o instrumento. A glória é para quem usa o instrumento. A glória é para Jesus. Não é o instrumento que ganha almas, é Jesus que está usando o instrumento que ganha almas. Tem igreja que chega no fim do ano e o pastor pede um relatório: quantas almas você ganhou? Um dia eu cheguei lá e falei: não ganhei nem a minha. Como é que é isso, Divaldo, né? Quem me ganhou foi Jesus. É Jesus que ganha almas. Homem nenhum ganha almas. Homem nenhum converte a outro homem. Homem nenhum revela Deus a outro homem. Jesus diz assim, né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então ficam fazendo por esses movimentos aí de ganhar almas, não ganha ninguém.
O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus na pregação do Evangelho não é ganhar o mundo. Mateus 24:12, este Evangelho do Reino será pregado não para ganhar o mundo, mas para lhes servir de testemunho. E no meio disso, ele ganha quem ele quiser. Ele ganha quem ele quiser. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem age. E quando Deus quer ganhar alguém, ele mesmo diz: agindo eu, a própria pessoa pode impedir? A graça é irresistível. Quando alguém é alcançado pela graça, ele não resiste, ele se rende aos pés do Senhor. A própria pessoa não impede, circunstâncias não impedem, o mundo não impede, outras pessoas não impedem, Satanás não impede, porque quem está agindo é Deus. Deus, como nós cantamos agora mesmo, Ele é soberano. Aleluia. Mas quem prega hoje o verdadeiro evangelho está expulso da assim chamada hoje igreja. Os que assim hoje se chamam igreja rejeitam completamente. Eles só têm como igreja aqueles que estão ganhando almas, que estão ganhando multidões, que estão fazendo muitas programações, tá? E fazendo cambalhota para ganhar gente. Unção disso, unção daquilo, unção não sei do que mais, com o propósito de enganar pessoas ignorantes de Bíblia, mas cobiçosas por ganhar coisas de Deus e ainda pensando que vão ganhar também o céu. Então, é assim que somos expulsos hoje das sinagogas. Quem anda na palavra não vai ser respeitado nem considerado mais por outros crentes, por outras igrejas. Muitos de vocês são testemunhas mesmo que hoje está mais difícil pregar para um crente do que pregar para um descrente. Porque o crente já está cheio de doutrinas erradas na cabeça dele, que pensa que são certas. E você que está pregando a verdade, ele vai dizer que não, isso aí não pode ser verdade, não. Deus não é assim, não, como você está falando. Então nós já estamos expulsos das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isso já está acontecendo de uma maneira muito velada, mas vai pegar fogo mesmo na grande tribulação, tá? Na grande tribulação é que muita gente vai estar aqui, genuínos cristãos, que serão convertidos dentro da grande tribulação, cumprindo Apocalipse capítulo 7, serão mortos em sacrifícios rituais, porque as pessoas que os matarão, como mataram muitos mártires no primeiro século, como mataram profetas, como mataram a Cristo, como mataram os apóstolos e muitos discípulos no primeiro e no segundo século da igreja cristã, todos eles foram mortos por questões religiosas, foram mortos em cultos, em cultos sacrificiais, porque as pessoas que os matavam achando que estavam com isso, prestando um culto a Deus. Estavam matando homens de Deus e mulheres de Deus, como se fossem hereges, como se fossem pessoas sem Deus. E como se os que estivessem matando é que fossem pessoas de Deus. Isso também está aqui, vem a hora em que isto vai acontecer. Glória a Deus. Então essa é a palavra aí do versículo 2 para nós hoje. Vamos continuar isso amanhã às 7 horas com o versículo de número 3. Jesus também está falando isso conosco. Para quê, amados? Para que a gente não ligue pelo que vem pela frente. A nossa responsabilidade não é nem saber o que vem pela frente. A nossa responsabilidade é nos preparar hoje, nos fortalecer hoje, para quando aquilo que está pela frente chegar, tenhamos força, tenhamos sabedoria, tenhamos poder de Deus, tenhamos conhecimento de Deus, tenhamos experiência com Deus para enfrentar e vencer, mesmo que seja a morte.
Aleluia. Já morreria por Jesus hoje? Só se acontecer que você sabe. Aleluia. Então se prepare em nome de Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.